Muito bem, estamos de volta ao programa Questões de Fé, falando hoje sobre Jesus e o trabalho. Jesus, homem do trabalho. Você pode participar pelos telefones que estão aí no seu monitor, 3469-2531. Você pode participar pelo facebook.com/questões.de-fé sem acento, pelo WhatsApp 996-428-473 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. E se você quer ver a televisão pelo celular, pelo tablet, pelo iPad e assim por diante, você pode digitar, colocar na internet, digitar www.tvhorizonte.com.br, clicar ao vivo e depois play e você estará nos vendo em qualquer lugar. É bom, né? A gente se aproxima das pessoas do mundo inteiro. Aliás, eu até quero mandar um abraço, porque eu mandei um recado para eles, os meus amigos lá, o Felipe e a Manu, lá em Amsterdã, na Holanda. E eles devem estar vendo o programa, porque a não ser que eles não tenham recebido meu e-mail, porque eu não conferi ainda. Então eu falei com eles para seguir pelo tablet, pelo computador, enfim. O programa está lá em Amsterdã, em Roma, em Paris, em Londres, em qualquer lugar. E também na África. Eu tenho um amigo meu que mora na África e ele também pode ver o programa Questões de Fé, só que ele não fala português. Esse é o problema. Muito bem, nós vamos ver agora a irmã Isabel Santana, que vai falar ainda mais sobre a comunidade delas, que fica na paróquia São Norberto e Santa Edviges, em Contagem. Vamos conferir. Somos 4 irmãs, né? 4 irmãs, 3 perpétuas e uma juniorista, ou seja, uma irmã já de votos, mas que está ainda no período de formação, e 3 noviças. E por sermos uma comunidade de formação, então a nossa comunidade vai oscilar, né? Porque as noviças passam, porque é aquele ano que se aproxima já da consagração, fazem esse período de formação e vão, né? E aí, assim, é uma comunidade que aumenta e diminui a cada ano de acordo com o número de formandas que tem. A nossa missão específica é evangelizar no mundo do trabalho. Então, nossa primeira preocupação é essa, né? É ser o bom fermento no mundo do trabalho. Mas cada povo trabalhador, cada cristão que está na comunidade religiosa, ele é trabalhador, né? A mãe de família, ela trabalha fora, ela cuida da família e é aquela que também está ajudando lá na comunidade. Então, se as famílias, as pessoas, os trabalhadores assumem a sua vida de fé em uma comunidade paroquial, mais ainda a gente, né? Então, respeitando os nossos horários de trabalho, né, os horários de vida comunitária, de congregação, a gente se insere com a comunidade no bairro, né, na paróquia. Estamos lendo esses dias Santo Arcângelo Tadini, a história a gente conhece, mas reler a história dele, o modo com que ele agia, né? A presença da relíquia dele aqui no nosso meio é exatamente essa lembrança contínua, né? Nós não estamos sozinhas. E no desânimo, a gente lia essa semana, não obstante todas as dificuldades, porque ele foi tido como louco demais, né, pensar irmãs operárias que vão para a fábrica, né, então ele não abandonou esse projeto porque ele tinha certeza que não era projeto dele, era projeto de Deus, né. Então a presença dele no nosso meio, através desse pedacinho do seu corpo, que é a relíquia, é essa lembrança contínua que não estamos sozinhos, que temos um Pai espiritual. Jesus, ele recebeu a marca dos espinhos, né? E os cravos. Mas antes disso, por 30 anos, a testa dele foi marcada por suor, né? E as mãos, em vez dos cravos, os calos, né? Então, ter Padre Santo Arcângelo Tadini em nosso meio, essa lembrança contínua, né? De que devemos viver isso, né? Isso é a nossa missão de evangelizar, ou de contribuir com a redenção a partir dos calos na mão, do suor do rosto. É natural, né, que esses líderes, fundadores de congregações, etc., eles têm uma espiritualidade própria e as pessoas vão se agregando e mesmo depois que eles morreram, no caso do fundador desta congregação, as pessoas que seguem aquele ideal tenham sempre presente aquela imagem,
né? Ele fez isso, nós estamos por esta espiritualidade. Isso em nenhum momento tira a importância e a centralidade de Cristo, porque todos nós estamos sempre nos mirando em Cristo, centro de nossa vida. E é sobre esse Jesus que nós continuamos a falar na sua relação com o trabalho. Então a gente vê que na sua pregação, Jesus ensina a não se deixar escravizar pelo trabalho. Todas nós devemos nos preocupar, antes de tudo, com a vida interior. Ganhar o mundo inteiro não é o objetivo da vida de ninguém. Os tesouros da terra, com efeito, se consomem, ao passo que os tesouros do céu são imperecedouros. A estes tesouros se deve ligar o próprio coração. O trabalho não deve afligir. A gente lembra Jesus falando com Maria e com Marta. Aí é com Marta. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Assim também aquele trabalho que traz aquela preocupação e aquela agitação contínua, este trabalho faz o ser humano correr o risco de negligenciar o reino de Deus e a sua justiça, que é isto que importa, que é o primeiro lugar. Tudo mais, inclusive o trabalho, tem o seu lugar, sua importância fundamental, o seu sentido e o seu valor, desde que seja orientado para esta única coisa necessária que jamais vai ser tirada de quem quer que seja. Então nós percebemos que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele trabalha incansavelmente, realizando obras poderosas para libertar o homem da doença, do sofrimento e da morte. O sábado, que o Antigo Testamento propusera como dia da libertação e que, observado só formalmente, era esvaziado do seu autêntico conteúdo, é reafirmado por Jesus no seu valor originário. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Com as atividades, curas realizadas no sábado, por exemplo, que a gente vê pontilhado em todos os 4 evangelhos, Jesus quer demonstrar que o sábado pertence a Ele, Jesus, porque Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, e que o sábado é o dia em que se deve dedicar a Deus e aos irmãos. Para nós, o domingo. Libertar do mal, praticar a fraternidade e a partilha é conferir ao trabalho humano o seu significado mais nobre, aquele que permite à humanidade encaminhar-se para aquele sábado eterno, para o dia do Senhor eterno, para o dia final, no qual o repouso se torna a festa a que o homem interiormente aspira. E é precisamente na medida em que Jesus orienta a humanidade a fazer a experiência do sábado de Deus e da sua vida convival, o trabalho inaugura sobre a terra uma nova criação. Então, a gente percebe, né, que há uma ligação profunda entre o reino de Deus a ser construído e o sábado, e o trabalho. O trabalho não é uma atividade a nos tornar escravos, como nada. O ser humano, ele deve ser senhor de todas as coisas, do trabalho, do dinheiro, dos bens, enfim, de tudo. Ele tem que exercer este senhorio. O grande problema que nós podemos enfrentar é quando nós adoramos ídolos, é quando nós ajoelhamos diante ou do dinheiro ou do trabalho. E o trabalho quase como
sabe, um objetivo final. Veja, por exemplo, aquele pai de família que diz: a minha vida é o meu trabalho, mas esquece a família, esquece os laços de afeto, não tem um contato com os filhos. Não, eu tenho que trabalhar, é para vocês mesmos que eu trabalho. Não é verdade. O trabalho não pode ser o objetivo final. O trabalho ele tem que ter uma finalidade. Se o trabalho é trazer uma vida digna para os filhos, faz parte desta vida digna dos filhos o afeto do pai, da mãe, a convivência e assim por diante, mesmo que não se ganhe assim tanto dinheiro. Mesmo que os filhos não tenham um carro do último tipo, que não vão passar férias nos Estados Unidos, na Disney, mesmo que não consiga isso, eu tenho quase certeza que muito adolescente preferia ter o afeto e a presença do pai do que o passeio na Disney. Então vamos colocar as coisas no seu devido lugar. O trabalho é muito importante, mas ele também tem que ser humanizado e ele não pode ser o objetivo final. Ele tem que ter sempre um sentido e uma finalidade. E nós não nos submetemos nem ao trabalho, nem aos bens, ao dinheiro que ele pode nos trazer. Voltamos daqui a pouco.